Em nossos dias, podemos dizer junto com o falecido Bento XVI, que vivemos sob uma ditadura do relativismo, onde verdades que sempre tivemos como tais são colocadas em dúvida, são deturpadas em vista de que nada possa ofender a ninguém, mesmo ao ponto de mudar o significado de palavras que todos conhecem como normais e inofensivas, e isto feito, por mais inacreditável que pareça, sem escrúpulo nenhum. Palavras, por exemplo, que sempre tiveram um significado claro e universal, independentemente do idioma falado, passam a ter, hoje em dia, novos significados. O periódico mensal italiano Il Timone, em seu número 226, de março deste ano, 2023, traz um exemplo disso em sua seção Dossier. No último outubro, o Dicionário de Cambridge, ponto de referência imprescindível para quem se aproxima da língua inglesa, decidiu modificar, ou melhor, atualizar os vocábulos homem e mulher. Em particular, a definição de mulher, que antes era ser humano adulto de sexo feminino, agora se transformou em ser humano adulto de sexo feminino ou pessoa adulta que se identifica como feminina, ainda que ao nascimento foi definida com o sexo oposto. Obviamente, em nome da inclusividade, tradução livre. Isso é o duplo pensamento do romance 1984 de George Orwell no mais alto nível. O romancista indiano, tentando retratar o regime de Stalin em seu livro, cria essa palavra, em nova fala, o idioma criado pelo partido no romance, elaborado para atender às necessidades ideológicas da organização política, para deixar claro o poder que o partido tem sobre o que a população deveria pensar, se todos aceitassem a mentira imposta, se todos os registros contassem a mesma história, a mentira tornava-se história e virava verdade. Tudo o que fosse verdade agora fora verdade desde sempre. Muito simples. O indivíduo só precisava obter uma série interminável de vitórias sobre a própria consciência. Controle da realidade era a designação adotada. Não poderíamos deixar de lado a recente criação dos chamados pronomes neutros. O professor de filosofia Edward Feser nos ajuda a entender esta forma de pensamento em seu livro A Última Superstição, editado no Brasil pela Edições Cristo Rei. Às vezes se ouve a sugestão de que se decidíssemos usar a palavra triângulo com o sentido de figura de 4 lados, então os triângulos teriam 4 lados, ou que se decidíssemos escrever 5 toda vez que normalmente escreveríamos 4, então 2 mais 2 seriam 5, e assim por diante. Trata-se, seja como for, de um tipo de argumento extremamente idiota. Seria o mesmo que argumentar que podemos transformar o planeta Júpiter em um cheeseburger apenas decidindo chamá-lo de cheeseburger. A falácia, em ambos os casos, está em supor que alterar o significado que atrelamos às palavras que usamos para falar sobre as coisas, implica uma alteração nas próprias coisas. Nota número 8, página 293. Infelizmente vemos que esta atualização apontada pelo periódico italiano está entrando também dentro da Igreja. Temos a atualização, ou o completo abandono, em pregações, de termos como pecado e dos relacionados com os novíssimos. O pecado agora não é algo que necessariamente deva ser evitado para alcançarmos o retorno à pátria celeste, porque afinal o pecado, já não existe, não é mais um impedimento à eterna amizade com o Criador, pois afinal, Ele é todo misericórdia. É esquecido hoje em dia, talvez de propósito, em nome da inclusividade, que a misericórdia divina anda de mãos dadas com a justiça. Acolher a misericórdia de Deus exige de nossa parte, segundo o Catecismo da Igreja Católica, a confissão e reconhecimento de nossas faltas, parágrafo 1847, e, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós,
Primeira Carta de São João 1,8. Aqueles que têm a missão de ensinar e instruir o povo de Deus segundo a sã doutrina e segundo a moral ensinada e defendida pela Igreja desde tempos imemoráveis, que nossa religião é baseada apenas no wishful thinking, ou seja, a imaginação ou discussão de um evento ou situação futura muito improvável como se fosse possível e pudesse um dia acontecer apenas porque o queremos assim. Deixou-se de ensinar ao povo, além disso, que há pecados que não serão perdoados nem nesta vida e nem na vida futura. Confira Mateus 12, 31-32. E sobre aqueles pecados que bradam vingança ao céu. O homicídio voluntário. Confira Gênesis 4,10. O pecado sensual contra a natureza. Confira Gênesis 18,20, 19, 13. A opressão dos povos, principalmente dos estrangeiros, viúvas e órfãos. Confira Êxodo 3,71, 22, 20, 22. E as injustiças para com os assalariados. Confira Deuteronômio 24, 14 e 15. Carta de São Tiago 5,4. Conseguimos ver com clareza estes, em específico, sendo praticados em nossa sociedade atualmente, e inclusive, no caso dos dois primeiros, incentivados. Nunca foram cometidos tantos abortos. Milhões de crianças continuam a morrer por causa do aborto. O massacre de inocentes não aconteceu apenas depois do nascimento do meu filho. Repete-se ainda hoje, todos os dias, mensagem de Nossa Senhora em Medjugorje do dia 2 de fevereiro de 1999. Sem contar os recentes ataques feitos nas escolas ao redor do país. O Catecismo Tridentino aponta ao hediondo crime dos homicidas, como os mais encarniçados inimigos do gênero humano, fazem quanto podem para destruir a obra de Deus, que criou o homem à sua imagem e semelhança. A crise que a França vem sofrendo nos últimos tempos, nos dá também um pequeno diagnóstico da situação. A França passa por uma das piores fases em termos morais desde a sua longa história. O último retrocesso foi a aprovação recente, no dia 24 de novembro de 2022, do aborto pelo parlamento, contando com uma grande maioria. Além disso tudo, pesquisas recentes já dão conta de que a maioria da população é favorável à flexibilização total da prática. Aquela que um dia ficou conhecida como a filha predileta da Igreja, já não responde mais a essa alcunha. O homossexualismo chega até a ser patrocinado. E a mídia ao redor do mundo pinta os ensinamentos da Igreja em relação ao homossexualismo como aquela que afasta essas pessoas, uma igreja severa em excesso, embora no final das contas, em alguns casos, esteja apenas se mantendo firme em seus ensinamentos bimilenares nessa questão. O Catecismo da Igreja Católica, a respeito do cuidado pastoral que os pastores devem ter com essas pessoas que possuem essas tendências enraizadas, que são objetivamente desordenadas, devem ser acolhidas com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Parágrafo 2358. Vemos quão abominável é aos olhos do Senhor o crime dos habitantes de Sodoma e Gomorra pela punição infligida aos habitantes destas cidades. Confira Gênesis 19, 24-25. Então segue-se que no cuidado pastoral das pessoas com esse tipo de tendências, os pastores deveriam ao menos dar uma visão cristã a essa provação que estão passando, devem ser convidadas a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa da sua condição. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem se aproximar, gradual e resolutamente, da perfeição cristã. 2358-59.
Em seu discurso às mulheres da Ação Católica de 24 de julho de 1949, o então Papa Pio XII dizia que é certo que a verdadeira e própria razão disso tudo é mais profunda. Deve ser procurada naquilo que com um termo geral se chama materialismo, na negação ou ao menos no descaso e desprezo de tudo que é religião, cristianismo, submissão a Deus e a sua lei, vida futura e eternidade. Volta-se aquele pensamento desejoso de que tudo que é religião seja falso, talvez por conta do sério compromisso de viver uma vida moralmente sã, que a religião nos pede. Mas pode surgir a pergunta, já que estes pecados são assim tão abomináveis e gritam ao céu, por que não somos punidos hoje com tanta severidade como foram os sodomitas? Estaria, afinal, esta nova corrente de pensamento correta, quanto ao Deus que é todo misericórdia e que tudo perdoa, sem mais nem menos? Absolutamente não. A nossa salvação está em algo que os antigos não tinham, ou talvez não o tivessem de maneira suficiente. O sacrifício do Senhor na cruz é o único que pode aplacar completamente a ira de Deus sobre nós. A sua atualização contínua sobre os nossos altares é o que ainda impede que o pesado braço de Deus caia sobre a humanidade. São Leonardo de Porto Maurício nos diz em seu tratado sobre as excelências da Santa Missa que um único pecado mortal pesa tanto na balança da justiça divina que não bastariam para expiá-lo todas as boas obras de todos os mártires e de todos os santos, passados, presentes e futuros. No entanto, com o santo sacrifício da missa, se considerarmos seu valor intrínseco e o seu preço, pode-se satisfazer plenamente por todos os pecados cometidos. Busquemos entender a nossa dívida com o Senhor, o ofendido, que continua a dar-nos um meio de apaziguá-lo. Nossa Senhora em Medjugorje também nos convida, desde há muito, a participar da Santa Missa de modo digno, pelo seu grandíssimo valor. Assim diz a Mãe de Deus em sua mensagem do dia 13 de janeiro de 1984, queridos filhos. A missa é a forma mais elevada de oração. Não conseguirão nunca entender a sua grandeza. Por isso, sejam humildes e respeitosos durante a celebração, e preparem-se para ela com muito cuidado. Recomendo-lhes que participem todos os dias da missa. Respondamos, portanto, a este materialismo contemporâneo e à ditadura do relativismo, com a coragem de espalhar os ensinamentos da Igreja e do Senhor Jesus, como Ele mesmo nos mandou: ide, pois, ensinai todas as gentes, a observar todas as coisas que vos mandei. Mateus 28, 19, 20. Ofereçamo-nos a nós mesmos, seguindo o exemplo que o Senhor nos deixou, como hóstias vivas agradáveis a Deus. Romanos 12,1. Não deixemos que as vozes deste mundo falem mais alto que a nossa fé, que os doutrinadores do pensamento nos imponham suas falsas doutrinas. Mas antes, estando prevenidos, acautelai-vos, para que não caias da vossa firmeza, levados pelo erro destes insensatos, mas crescei na graça e o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e no dia da eternidade. Segunda carta de São Pedro 3, 17 e 18.